Esse vídeo faz parte de uma série especial aqui no canal, onde eu compartilho a minha jornada financeira na Europa, desde a advocacia lá no Brasil até a liberdade financeira aqui na Irlanda. Cada episódio é um capítulo novo dessa história que vai ser lançado todos os dias aqui no canal. Esse é o episódio de número 2, da Itália até a Irlanda, novos começos em meio à pandemia. Imagina você chegar em um novo país cheio de planos, 3 meses depois, o mundo inteiro fechou por conta de uma pandemia. Pois é. Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu cheguei na Irlanda. No episódio anterior, eu te contei como foi que eu saí de advogada até garçonete na Itália e como que foi a minha decisão de chegar na Irlanda. Quando eu cheguei na Irlanda, eu tinha um plano claro: aprender inglês para poder fazer um mestrado ou aqui na Irlanda mesmo ou lá na Itália. Mesmo com a cidadania na mão, eu decidi fazer um intercâmbio como todo mundo. Me matriculei na escola, fiz questão de estar em uma escola boa, com bastante mix de nacionalidade. Eu queria mesmo me forçar à cultura irlandesa e também me expor ao máximo ao inglês, porque esse era meu objetivo. Começar a falar logo para poder pular para o próximo passo. O meu primeiro choque cultural com a Irlanda foi, de fato, o sotaque irlandês. A gente tem costume de assistir série americana e acha que aquele sotaque limpo e muito bom de ouvir lá dos Estados Unidos vai se repetir em outros lugares, ou que pelo menos você vai entender que a palavra que a pessoa tá falando é a mesma, porque no fim das contas é só inglês, né? Mas não, você tá muito enganado se você nunca veio para Irlanda. O sotaque aqui do irlandês é realmente muito puxado e muito diferente de tudo que eu já tinha escutado antes. A crise imobiliária na Irlanda e em Dublin já era uma realidade. Eu dividia uma casa velha, um quarto velho com mofo na janela, extremamente pequeno, com outros 2 rapazes. No fim das contas, eu tinha que dividir quarto porque era o que cabia no meu bolso e eu sempre pensava o lado positivo. Pelo menos eu tô perto do centro. E foi assim que, chegando na Irlanda, eu consegui o meu primeiro emprego como babá. No começo, eu cuidava só de 2 bebês, e aí depois eu consegui um outro trabalho onde eu cuidava de 2 meninas mais velhas. Quando eu cheguei nessa casa dessa família irlandesa para cuidar dessas 2 meninas, elas tinham entre 7 e 10 anos, e aí eu falava para elas: Se vocês ouvirem eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrige. É a única forma que eu vou realmente aprender inglês. Então vocês têm carta branca pra me corrigir. mas vocês sabem como que é criança, né? Elas davam risada toda vez que eu falava alguma coisa errada, elas tiravam sarro de mim e no fim das contas acabava me colocando em várias situações muito engraçadas. Mas o que importava era que eu tava aprendendo e que eu tava me divertindo ali com elas. Era uma coisa que virou bem prazerosa, um processo que, por mais doloroso que seja, você acaba encontrando momentos muito legais dentro dele. Eu tava realmente me adaptando à vida na Irlanda, mas adivinha o que aconteceu 3 meses depois que eu cheguei? Pois é, a pandemia, o Covid. Tanto de dúvida que eu tinha na minha cabeça, você não tem ideia. Eu perguntava pra mim mesma: Será que eu devo voltar pro Brasil? Será que eu devo ficar com a minha família? Será que eu tomei a decisão certa? Porque bem na minha vez tinha que dar tudo errado. graças à minha disciplina financeira, que eu sempre tive e já trouxe várias vezes para vocês aqui no canal contando da minha experiência, eu tinha ali uma reservinha de emergência. Não era lá grandes coisas, mas já me dava um fôlego para esperar para ver o que ia acontecer na Irlanda antes de decidir voltar para o Brasil. A minha grande sorte foi que eu já tinha o PPS, que é o registro como se fosse CPF lá do Brasil, aqui na Irlanda, e já tinha trabalhado com a carteira assinada. Então, quando o governo começou a dar um benefício assistencial para todo mundo que ficou na Irlanda, eu recebi esse dinheiro do governo e foi isso que me ajudou a me manter no país. Eu realmente
realmente entendi que tinha sido um sinal de Deus, porque por muito pouco eu não teria tido o meu BPS nem a minha carteira assinada. Foi literalmente um pequeno detalhe, poucas horas de carteira assinada, que me possibilitaram receber essa assistência do governo. Foi um detalhe que me permitiu ficar na Irlanda e nesse período eu não parei de estudar. Eu continuei fazendo o meu curso online e eu investi também em um outro curso de inglês chamado Business English para focar no meu inglês de escritório e também comecei a ter aulas particulares de inglês além da escola porque eu queria potencializar o meu tempo de aprendizado. No fim das contas, o governo baixou o valor que ele estava pagando de auxílio e aí eu tive que tomar uma decisão que foi voltar a trabalhar, porque aquele dinheiro que eu estava recebendo do governo não era o suficiente para pagar as minhas contas. Foi aí que o meu treinamento de cuidadora de idosos veio a tomar sentido na minha vida e eu comecei a trabalhar cuidando de idosos aqui na Irlanda. Era o meio da pandemia, eu tinha uma autorização especial para conseguir sair de onde eu morava para ir em outras casas, até porque eu era uma cuidadora de idosos, então eu trabalhava na área de saúde. Estava exposta o tempo todo ao Covid, tinha muito medo de ficar doente, mas ao mesmo tempo tinha que dar um jeito de continuar aqui na Irlanda. Eu ia de bicicleta entre casa e casa, de um idoso a outro. O único problema aqui é que eu não era paga pelo meu tempo de deslocamento. Então, às vezes eu passava 12 horas na rua, mas porque de um cliente ao outro eu levava 15 minutos, meia hora, eu não era paga, então recebia só pela hora que eu efetivamente ficava na casa do idoso. E caso você não conheça muito do clima irlandês, aqui chove bastante, principalmente no inverno. Então, eu passava o dia pedalando embaixo de chuva, em uma temperatura negativa. Vou te contar que às vezes pedalando, segurando ali o guidão da bicicleta, por muitas vezes eu deixei de sentir meu dedo. Por muitas vezes eu não sabia se era chuva ou se era lágrima enquanto eu ia de um cliente para o outro. Não sei quantas vezes durante tempestades eu parei em ponto de ônibus para ligar para minha mãe chorando porque eu estava exausta e não aguentava mais. E é claro, muita pressão para voltar para o Brasil o tempo todo e eu me perguntava cada vez mais: Será que eu tomei a decisão certa? foi, sem dúvidas, um dos períodos mais difíceis que eu já enfrentei na minha vida durante toda a minha vida, se não tivesse sido mais difícil. Só que, como vocês já sabem um pouquinho da minha personalidade aqui do canal, foi esse desafio que me manteve ainda mais forte. A minha vontade de vencer era cada vez mais forte. Começou a ser assim, um nível de desespero, de ter que valer a pena. Esse sofrimento não podia ser em vão. Foi isso que fortaleceu a minha determinação. O meu objetivo aqui se tornou claro. Eu precisava entrar em uma multinacional e dar um jeito de conseguir um emprego melhor para não ficar mais exposta ao clima irlandês. Foi assim que depois de um ano de Irlanda, eu consegui entrevista em uma multinacional e eu tava tão nervosa com essa entrevista que eu tive até dor de barriga. Mas deu tudo certo, eu passei o processo de contratação todo para eles checarem ali o seu background, demorou mais ou menos um mês, e foi aí que eu comecei efetivamente o treinamento do meu novo trabalho. E, gente, para minha surpresa, eu fui contratada para assistir séries e filmes. Vocês acreditam nisso? Eu nem sabia que existia esse tipo de emprego. Como nem tudo que é bom dura para sempre, depois de 8, 9 meses que eu tinha entrado no time, eu me destaquei e consegui a minha primeira promoção. E aí não tinha mais nada de assistir filme e série, era só pepino para resolver. Nisso, eu fiz amigos, eu valorizei todas as minhas conquistas, mas plot twist de novo, por mais que tudo estivesse muito bom, eu entrei em crise de identidade. Eu sempre fui acostumada a aprender muito, sempre gostei muito de ler, de estudar. Eu adorava me desafiar, eu realmente não podia ver um desafio novo que eu já queria entrar para ver se eu era capaz.
E, de repente, simples assim, eu senti que eu estava estagnada, que eu tinha parado de crescer, que eu tinha parado de aprender. E foi assim que eu comecei a procurar sarna para me coçar, como diz meu pai. Comecei a estudar de novo. Estudei sobre Python, estudei sobre SQL, voltei a ter aula particular de italiano. Foi aí que eu comecei a tentar de tudo um pouco. Se eu estava me sentindo estagnada no trabalho, era aí que eu ia descobrir alguma coisa além para mim. Nesse momento, eu comecei também a estudar sobre investimentos. Eu percebia que há muito tempo eu guardava dinheiro, mas esse dinheiro não crescia, mesmo dentro do EIB Savings, que era o banco que eu deixava o meu dinheiro render aqui na Irlanda. Aí eu tava vendo que a inflação tava completamente corroendo e comendo meu poder de compra. Eu já não comprava mais o mesmo que eu poderia comprar antes com aquele mesmo dinheiro. E foi nessa situação que levou a uma nova chave de virada na minha vida. É justamente isso que eu quero te contar amanhã no episódio de número 3. De economizar a investir, a chave de virada que mudou a minha vida. Vou compartilhar com vocês como que eu parei de simplesmente só guardar dinheiro e comecei de fato a investir, a pôr a mão na massa. Então, te espero amanhã aqui no canal. Até!